A paz do Senhor Jesus Cristo para todos os irmãos, amigos, ouvintes da Palavra de Deus. Mais uma vez, volto a me comunicar com os irmãos. Sou o presbítero Raimundo Nonato, aqui diretamente da cidade de Curitiba, aqui no estado do Paraná. Tivemos pela manhã hoje uma poderosa escola bíblica dominical, onde o tema foi orar sem cessar. E aquilo que o apóstolo Paulo falou, orar sem cessar. E aprendemos sobre que o importante não é a posição física em que a pessoa está diante de Deus. Se ele está sentado, se ele está em pé, se ele está dentro da sinagoga, se ele está dentro do seu quarto, quando a Bíblia diz que aquele que quer falar ao Pai, é bom que ele entre dentro do seu quarto, feche a porta sobre ele e fale com o seu Pai em secreto, e o seu Pai que o ouve e vê ele em secreto, lhe responderá. Nós podemos ver que nós não temos que ficar só no texto, nós temos também que observar o contexto. E o contexto são aqueles versículos que estão antes do texto e após o texto. Por exemplo, texto, João capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Contexto. Havia um homem chamado Nicodemo, príncipe dos judeus, aí vai. São os 15 primeiros versículos antes do texto. O texto é João 3,16. Aí tem o contexto segue. João 17 diz, capítulo 3, versículo 17, o versículo 17 já é o contexto, que é após o texto. Ele diz que Jesus não veio a esse mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não está condenado, quem nele crê não está condenado, mas aquele que não crê nele já está condenado, porquanto os homens preferiram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram má. E segue. Então, nós podemos ver, aleluia, que os judeus, quando Deus proibiu os judeus, quando ele criticou eles, ele fez uma crítica construtiva aos judeus a respeito da oração que eles faziam nas praças, em pé nas sinagogas e nas praças, nas esquinas. Por que Jesus fez essa crítica a eles? Porque eles oravam não com a finalidade de buscar a presença de Deus, de interceder em favor deles mesmos, em favor dos outros judeus irmãos em Cristo, ou em favor das almas perdidas, que eram os gentios, aqueles que não eram judeus. Eles não oravam para glorificar o nome do Senhor, porque a oração ela envolve a adoração, o louvor, a glorificação a Deus, aleluia. Você vê que na oração do Pai Nosso, Jesus disse para iniciar a oração assim, dizendo a oração direcionada ao Pai, no nome dele. Então você vê que ela inicia Pai Nosso que está no céu. Então, chamando Deus de Pai e sabendo que Deus está no céu, está também conosco na terra, mas está no céu, né? E pedindo no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então, eles oravam em pé nas sinagogas, para que os que estivessem sentados vissem que eles estavam em destaque. Eles oravam buscando a sua própria glória. Quando eles oravam nas praças, era para que as pessoas que passassem vissem que eles eram religiosos, que eles realmente eram diferentes e que eles professavam uma religião e viviam ela, né? Eles oravam, o povo passava e eles diziam, olha, ele é religioso, olha como ele ora, olha como ele fala, olha como a oração dele é bonita. Então eles eram louvados pelo povo não judeu. Eles eram louvados. E você vê que a oração, quem tem que ser louvado é o Pai. Você vê que Jesus disse para dizer, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. E você vê que a oração ela envolve adoração, louvor a Deus, ao nosso Deus Todo-Poderoso. Mas eles oravam ali, que era para o povo elogiava eles, o povo admirava eles. E Jesus disse que aquele que recebe o elogio dos homens aqui na terra, ele não vai receber mais recompensa, glória, honra lá no céu, porque ele já recebeu aqui na terra. Então, eles oravam e eles faziam isso tudo para aparecer.
para buscar glória para eles mesmos. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus disse para a gente entrar dentro do nosso quarto, fechar a porta do nosso quarto e falar com Deus em secreto, não significa que quando está um negócio aperreado, está difícil, quando está apurado, como fala aqui em Curitiba, que está difícil, está complicado, o negócio está bem difícil mesmo, a gente entrar dentro do quarto, fechar a porta. Ele falou por quê? Justamente, ele continuou, é o mesmo texto lá. Os judeus oravam lá, eles oravam tipo uma reza, né? Ele chegava a hora de orar, eles tinham horário para orar. Chegava aquela hora, aonde estivesse, eles paravam, levantavam a mão e oravam bem forte, bem alto mesmo. Se alguém chegasse e perguntasse para eles, qual é a finalidade da sua oração? O que você está pedindo ao Pai? O que você está orando? Eles diziam assim, não, eu estou orando porque é a hora X aqui, é 9 horas, é 10 horas, é 3 horas, e é a hora de orar, aí eu estou orando. Quando Jesus proibiu, criticou eles com relação à oração vã repetição, eles ficavam dizendo, Jeová, Jeová Jireh, Jeová Rafá, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus onipotente, sabe entendendo? A lição falou sobre essas palavras de exaltação, os atributos de Deus, né? Eles acham que eles dizendo assim, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, e ficar repetindo 2, 3 horas orando, repetindo essas coisas aí. Eles achavam que isso, Deus ia se empolgar com essa oração deles e ia responder, eles iam ter crédito no céu. É isso que disse a lição desta manhã. Nós sabemos que o Nicodemo, príncipe dos judeus, chegou para Jesus e falou, Rabi, que quer dizer mestre, sabemos que tu és vindo de Deus, que tu veio de Deus. Tu não é aqui da terra, como muitos estão falando, não. Tu veio do céu, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então, Jesus sondou o coração dele, o Espírito Santo revelou que aquele homem estava falando aquilo ali, mas ele ainda não era convertido, ele ainda não tinha aceitado Jesus como Salvador de suas vidas, ele ainda não tinha abrido o coração. Apocalipse 13:20 ainda não tinha se cumprido na vida dele, ele ainda não tinha ouvido a voz do Senhor, ele ainda não era uma nova criatura, ainda não tinha nascido de novo, ou seja, ainda não tinha morrido para o mundo de pecado. O velho Nicodemo ainda estava vivo em ação. As atitudes dele, o que ele falava, o que ele fazia, as obras que ele praticava, não demonstrava que ele realmente era um servo de Deus, uma nova criatura. Por isso Jesus falou para ele, a não ser que o homem nasça de novo. Se o homem não nascer de novo, ele não pode nem ver o reino do céu. Então, veja bem, a lição desta manhã falou da oração sincera, da oração verdadeira. É aquela oração que o que está saindo da sua boca, aquelas palavras que estão saindo da sua boca, está vindo do seu coração. O seu coração está confirmando. O que pode ser uma oração não sincera, não verdadeira, mentirosa, é aquela que você está orando, Jesus abençoe irmão Antônio, porque irmão Antônio, Jesus, é uma pessoa que ele precisa da tua graça, da tua misericórdia. É uma excelente pessoa, mas está passando por luta. Jesus, eu tenho sentido no meu coração que o irmão Antônio realmente está precisando da tua graça. Ajuda ele, Senhor, abençoa ele. Mas só que eu estou orando assim por quê? Porque eu estou perto, às vezes, do pastor, eu estou perto, às vezes, do obreiro, eu estou perto, às vezes, de uma irmã do círculo de oração, e eu quero demonstrar para o pastor, para os obreiros, principalmente para o pastor, principalmente para aqueles que podem me promover, me colocar num cargo lá em cima na igreja, que eu tenho amor para com os irmãos, que eu sou piedoso, tá entendendo? Que eu tenho como misericórdia, compaixão dos irmãos, que eu desejo bem para os irmãos, que eu intercedo em favor dos irmãos, tá certo? Porque quando eu estiver orando sozinho lá, se alguém chegar devagar e for ver, vai ver que eu estou orando às vezes só por mim. Às vezes eu nem cito o nome do irmão. Quando a gente dá oportunidade para o irmão fazer uma oração no microfone, o irmão ora por pessoas que ele nunca, nessa oração em particular, lá com Deus, no seu cantinho, dentro do seu quarto, ele vai citar o nome dessa pessoa. Às vezes ele está orando para Jesus abençoar, mas no coração dele está dizendo, eu quero é que ele seja amaldiçoado, eu quero é que ele se lasque, que ele se dane para lá. E outra coisa que mostra a oração não sincera, não autêntica, não verdadeira,
é aquela. Você vê bem que a oração do sacerdote de Baal, ali, no comando de Jezabel, por que aquele sacerdote de Baal e do poste ídolo, a oração dele não foi respondida? Primeiramente, porque a oração dele estava sendo feita para um Deus morto, que a Bíblia diz no Salmo 115, que ele tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não cheira, tem ouvido, mas não ouve, tem mão, mas não apalpa, tem pé, mas não anda, som nenhum sai da boca dele e ele não pode fazer nada por ninguém. Segundo, o altar estava escangalhado. O altar representa a nossa vida espiritual diante de Deus. Nós temos que estar com a nossa vida consertada. Segundo a Crônica, capítulo 7, versículo 14, diz que se o meu povo, não é o povo do mundo, não é o povo que ainda não aceitou Jesus como Salvador, não é o povo não crente, é o meu povo. Deus está falando o meu povo que se chama pelo meu nome. Naquela época ele se referia diretamente ao povo de Israel, o povo judeu. Mas hoje, continua lá, no livro de Crônica, 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14. Então, o Deus hoje está falando conosco, a igreja, que Deus pegou um pouco dos judeus, um pouco dos gentios e transformou num terceiro povo. Antes tinha dois povos, gentio, que é o povo que não era judeu, e os próprios judeus. E Deus de dois fez um. Você vê bem que Deus faz diferente do homem, porque na matemática humana, 1 e 1 é 2. Então, e mais na matemática de Deus, um homem e mais uma mulher, somando, forma uma só carne, uma só pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aleluia, louvado seja Deus. A igreja do Senhor Jesus Cristo é o povo de Deus, o povo que ora, o povo que busca, o povo que glorifica o nome do Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Louvado seja Deus. Então, meu irmão, o que nós temos que fazer? Nós temos que ter a nossa oração sincera diante do Senhor, aquela que vem do profundo do nosso coração, visando a glória, visando a honra, visando a adoração ao nome do Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então você vê que Deus falou no livro de Crônica, o meu povo que se chama pelo meu nome. Então hoje é a igreja do Senhor Jesus Cristo, é o povo de Deus. O que é que esse povo tem que fazer para que a oração dele seja respondida? A Bíblia nos diz ali no livro de 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14, que antes que esse povo que se chama pelo nome dele, que somos nós, os crentes, a igreja do Senhor, antes de nós orar, nós temos que nos humilhar. E humilhar é nos prostrar diante do Senhor. Às vezes nem é necessariamente estar de joelho dobrado com o rosto no pó. Humilhar é a posição do coração. Ou seja, na oração do Pai Nosso fica bem claro que nós temos que direcionar a nossa oração não ao pastor da igreja, não à própria igreja, mas ao próprio Deus. Reconhecer que Ele é Deus, que Ele está no céu e nós estamos na terra. Quando diz santificado seja o teu nome, ou seja, para nós reconhecer que Ele é santo. E nós somos pecadores, miseráveis pecadores, estamos aqui na terra, carecemos da sua graça e da sua misericórdia. Nós temos que reconhecer que nós não somos nada diante de Deus e que Deus não tem nenhuma obrigação, certo, de nos dar isso, aquilo, aquele outro. Nós não temos capacidade, condição nenhuma, direito nenhum de colocar Deus na parede e dizer, o Senhor faz, então eu não vou fazer mais isso. Ou o Senhor me ouve, ou o Senhor me abençoa, então eu vou rasgar a Bíblia, não vou mais ser crente. Nós não temos esse direito, porque antes de nós vir ao mundo, Deus criou todas as coisas. Nós fomos criados por último, nós seres humanos fomos criados por último. No último dia, no sexto dia da semana da criação, Deus não dependeu e não precisou de nós para criar nada. Quando nós fomos criados, já estava criada essa terra, já estava criado o sol, já estava criado a lua, já estava criado as estrelas, já estava criado os animais na terra, os que se arrastam e os animais de campo, já estavam criados os pássaros no céu, já estava criado os peixes no mar, já estava tudo feito, a natureza, tudo feito, tudo pronto para nós. Deus criou tudo para nós, louvado seja o nome do Senhor.
Aleluia. Então nós temos que reconhecer, nós somos miseráveis pecadores. Mas Deus, pela sua graça infinita, bondade e misericórdia, nós temos que nos curvar diante dele e dizer: Deus, tu és maravilhoso, tu és santo, tu és poderoso. Meu Deus, eu não sou digno de estar diante da tua presença. A Bíblia diz que tinha um publicano e tinha também ali, aleluia, um fariseu. E a Bíblia diz que o publicano batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Porque nós somos pecadores remidos, comprados e lavados pelo sangue de Jesus. Somos salvos, justificados por Deus pela sua infinita bondade e misericórdia. Mas todos os dias nós pecamos. Todos os dias nós pecamos por pensamento, por palavra, por obra, por omissão. E por isso que todos os dias nós estamos confessando nossos pecados diante de Deus e deixando. A Bíblia diz que aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança a misericórdia. Então nós necessitamos da misericórdia do Senhor. Nós temos que nos humilhar. Você sabe que vê na vida real mesmo, quantas pessoas lá, às vezes a pessoa é um usuário de droga e tem o traficante que vende a droga para ele. E ele não paga, não pôde pagar, não deu condição de pagar. E o traficante vai: cadê o meu dinheiro? O meu dinheiro, que tu comprou o bagulho lá e não pagou, cadê o meu dinheiro? E a pessoa diz: eu não tenho, dá mais um pouco de tempo, eu vou te arrumar, tem misericórdia de mim, se ajoelha nos seus pés, pede misericórdia, eu vou te pagar. E diz: misericórdia é isso, e atira na cabeça dele, coloca aí de joelho, atira na cabeça dele e mata. A Bíblia nos conta a história de um homem que o patrão dele chamou ele para ajustar a conta e viu que ele estava devendo muito para o patrão dele. E aí então o patrão dele disse: olha, eu vou te mandar te prender, porque tu está me devendo muito, já faz muito tempo e tu não acerta comigo. Ele se ajoelhou, Jesus contou essa parábola, que ele se ajoelhou, esse homem, esse empregado, nos pés do seu patrão, pediu misericórdia, pediu um tempo, disse: que eu vou te pagar tudo, tem misericórdia de mim. A misericórdia do homem que representa a Deus foi tão grande, que ele falou: tá bom, você não precisa me pagar mais, você não me deve mais nada. Perdoou a dívida dele. E ele saiu de lá e encontrou um que era subordinado a ele, e ele falou: olha, o patrão acabou de me cobrar ali, mas sabe por que eu estou devendo para ele? Porque tu está me devendo, me paga. Aquele servo dele fez a mesma coisa que ele fez com o patrão, com o chefão lá. Ele pegou, se ajoelhou nos pés dele e pediu misericórdia. Ele falou: misericórdia nada, vou te mandar te prender. Os companheiros que viram, chegaram para o patrão e falaram: olha, o senhor teve misericórdia do fulano de tal lá, mas ele não teve misericórdia do subordinado dele, que está abaixo dele. Mandou colocar ele na cadeia. O patrão chama novamente aquele servo mau e diz assim: eu tenho misericórdia de você. Eu perdoei a tua dívida. Por que tu não fez o mesmo com o teu conservo? Agora, porque tu mandou colocar ele na cadeia, agora eu estou anulando a dívida que eu cancelei e tu vai agora pagar lá na cadeia até o último centavo. Então, veja bem que na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou para nós dizer assim: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nós chega diante de Deus pedindo perdão, pedindo graça, pedindo misericórdia, sendo que nós, às vezes, não temos misericórdia da pessoa que está diante de nós, da pessoa que é subordinada a nós, que nós somos superior a ele. Nós não temos misericórdia. O irmão nos pede perdão e nós não perdoamos, mas nós queremos chegar diante de Deus e pedir perdão dos nossos pecados, sendo que nós não perdoamos. Jesus falou que se nós não perdoar a quem nos ofende, como é que que o Pai vai nos perdoar? Certo? Nós temos, para nós pedir perdão ao Pai, nós temos que antes perdoar quem nos tem ofende. Jesus falou que quando nós for levar nossa oferta diante do altar dele, a nossa oferta não é diretamente, exclusivamente o dinheiro, mas principalmente o nosso corpo físico. Nós saímos de casa e a Bíblia diz que o nosso corpo material aqui, ele é o nosso culto racional diante de Deus. Nós apresentamos um sacrifício vivo, real e verdadeiro diante de Deus. Então nós deixamos o conforto da nossa casa, o nosso sofá bem confortável, a nossa cama bem confortável, o aconchego da nossa casa bem confortável e vamos para lá. Às vezes sentamos num banco de madeira, às vezes ficamos lá num lugar, às vezes não muito confortável. Nós estamos ali de joelho dobrado, ficamos ali 1h30, 2 horas ali, adorando o Senhor. Aquilo é um sacrifício vivo diante do Senhor. Mas a Bíblia diz que se nós lembrar que nós temos alguma coisa contra o irmão tem alguma coisa contra nós, houve um desatrito entre nós e o irmão não está feliz com nós não estamos felizes com o irmão.
tem que haver um perdão, tem que haver uma reconciliação entre nós e o irmão. E se nós lembrar disso, a Bíblia diz que é para nós deixar nossa oferta lá, ou seja, dar uma parada na oração, no louvor, na adoração, na pregação, naquilo que nós vamos oferecer para Deus e voltar, e chegar até o irmão que nós estamos falando com ele, que nós estamos com problema com ele, pedir perdão para ele, e depois nós voltamos e oferecemos nossa oferta, ou seja, o nosso culto racional a Deus, nossa adoração, nossa glorificação. Quantos estão fazendo a obra de Deus ali, pregando, dizendo da misericórdia, do amor de Deus, falando, ensinando, até dirigindo igreja, pastoreando igreja, mas que tem problema com o irmão A, com o irmão B, às vezes com o vizinho, às vezes com alguém lá na rua, às vezes com alguém no seu emprego, tem problema e está lá oferecendo sacrifício e diz: Deus não está me respondendo, alguma coisa está errado mesmo. Falta você antes consertar a sua vida lá com o irmão, acertar as coisas lá com ele, louvado seja o nome do Senhor. A oração não sincera. Você vê que o Elias, como eu falei, os sacerdotes de Baal, eles não consertaram o altar. Eles começaram a orar a um Deus morto e ainda o altar todo escangalhado, em ruína, como diz lá a palavra do Senhor nosso Deus. Ficaram até meio-dia, retalhavam o seu corpo e o Baal não respondia. E nem mesmo Deus ia poder responder aquela oração, porque o altar fala da nossa vida. A nossa vida tem que estar consertada. Você vê que em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz que o povo tem que estar humilhado diante do Senhor, ele tem que se converter do seu mau caminho, ele tem que deixar de andar no caminho errado, no caminho do pecado e voltar-se para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Elias, quando assumiu o comando, ele mandou consertar o altar, ele mandou construir um altar novo. Nós temos que consertar nossa vida espiritual diante de Deus, nós temos que perdoar o irmão, nós temos que buscar misericórdia, nós temos que pedir perdão, nós temos que andar conforme diz a Bíblia, nós temos que parar de andar no caminho largo, no caminho do pecado. Nós temos que estar com a nossa vida em santidade diante do Senhor. Nós temos que estar em comunhão com Deus, em comunhão com a igreja. Nós temos que estar em comunhão com as pessoas que não são crentes. Nós temos que estar bem com Deus. A nossa vida espiritual tem que estar diante do altar do Senhor, em sacrifício, em santidade, em adoração. A Bíblia nos diz, o próprio Deus, Jesus falou, aleluia, lá na parábola, lá na história do cego de nascença, quando os discípulos perguntaram para Jesus quem tinha pecado, se tinha sido ele ou seus pais para que ele nascesse cego, Jesus disse: nem ele nem os seus pais. E isso aconteceu na vida dele para que o nome do Pai seja glorificado na vida dele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Depois Jesus curou esse cego, cuspiu no chão, fez um lodo, passou nos seus olhos, mandou ele se lavar no tanque de Siloé, ele voltou de lá vendo. Que quando perguntaram para ele: olha, você tem que glorificar a Deus, sabe por quê? Porque esse homem que te curou, que tu falou que o nome dele é Jesus, ele é um pecador, porque ele te curou no dia de sábado. E a Bíblia nos diz, aleluia, que o sábado não pode ser feito obra nenhuma. Ele não podia te ter curado no sábado, ele é um pecador. O cego de nascença respondeu: se ele é um pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, é que eu era cego e agora estou vendo. E outra coisa, nós entendemos e sabemos que está escrito na palavra, que Deus não ouve a pecador, mas se alguém o teme e faz a sua vontade, aí esse ele ouve. O cego de nascença falou isso, está registrado na palavra do Senhor. Então o que é temer a Deus? Temer a Deus, meu amigo, a palavra temor, quando você lê, você abre o dicionário da língua portuguesa do Aurélio lá, você escreve temor, vai aparecer lá. Temor com relação a coisas materiais. Aí fala medo e espanto. Medo de leão, medo de urso, medo de aranha, medo de barata. Tem gente que tem medo de tudo. Medo disso, medo daquilo. Mas aí coloca um parágrafo e explica assim: temor de Deus. Então, primeiro o dicionário explica sobre o temor com relação a coisas materiais, o medo, e fala temor de Deus. Aí já a história já é diferente. Temor de Deus, no dicionário, significa, tem 3 pontos de explicação. Primeiro, reverência. O que é reverência? Reverência é respeito. Aí você acha reverência e você pesquisa de novo a palavra reverência. No dicionário vai dizer que reverência é respeito. Respeito pelas coisas de Deus, respeito pela casa de Deus. A Bíblia diz: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Tem respeito.
Na casa de Deus é lugar, Jesus falou que a casa dele é casa de oração. Não é lugar de ficar conversando com o irmão, não é lugar de ficar falando mal da vida dos outros, não é lugar de ficar acessando o celular, a internet, não é lugar de ficar comendo chiclete, não é lugar de ficar lá exibindo, desfilando. Tem meninas que elas saem do conjunto e vão para o banheiro, e vão para beber água, e ficam desfilando com seus sapatos altos, com suas roupas bonitas, com as suas bolsas, desfilando. Elas já chegam na igreja depois da oração e ainda aquele desfile de moças, e vão lá para o conjunto que fica perto do altar. Nós temos que ter respeito pelas coisas de Deus. A Bíblia diz, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, tem que ter respeito pela palavra, respeito pelos pastores, que são ministros de Deus, anjos da igreja, respeito pela igreja, respeito pela presença de Deus, louvado seja o nome do Senhor, e respeito pelo nosso próprio corpo, que é o templo do Espírito Santo. A segunda explicação da palavra temor de Deus é zelo. Aí quando nós achamos a palavra zelo, nós vamos pesquisar o que significa zelo. Zelo é cuidado. A Bíblia diz, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Cuidado do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Cuidado com as coisas de Deus. Os pastores, eles têm cuidado. Cuidado do rebanho, cuidado com a palavra, cuidado com o seu testemunho, cuidado com tudo aquilo que é de Deus, que nós compramos, adquirimos com muito zelo, com muito sacrifício, com muita dificuldade. A gente compra às vezes, lá em Tucuri, eu vi que o pastor um dia estava falando que a gente ia nos banheiros e estava lá, os pessoal jogavam o papel higiênico dentro do vaso, o pessoal danificava as coisas da igreja compradas com tanto sacrifício, riscava os bancos da igreja, a parede da igreja que tinha sido recentemente pintada, quebrava, danificava, não tinha cuidado com as coisas de Deus, que custou os dízimos e as ofertas de cada um de nós. Então nós temos que ter cuidado com as coisas de Deus, aleluia. E o terceiro, o significado da palavra temor de Deus é pontualidade. Meu irmão, tem gente que não é pontual não, é marcado o ensaio, é marcado o culto para tal hora, e eles chegam e 15, 20 minutos, meia hora depois. Eles não são pontual. A Bíblia diz que a palavra do crente tem que ser sim, sim, não, que passar disso é procedência maligna. Então isso é temor de Deus. Então aqueles que agem dessa forma, aqueles que têm respeito pelas coisas de Deus, aqueles que são pontuais, aqueles que têm zelo, cuidado com as coisas de Deus, isso é temor de Deus. Deus vai ouvir a oração desses tais. Mas a parte 2 da palavra do Senhor nos diz que Deus também ouve os que fazem a sua vontade. Aí quando nós vamos ver na carta do apóstolo Paulo ao Timóteo, se não me engano é 1 Timóteo capítulo 2, diz que antes de tudo, nós temos que fazer oração, deprecações, intercessões e ação de graça em favor de todos os homens, porque isso é bom e agradável diante de Deus, que quer que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, primeira parte, para Deus ouvir a oração de uma pessoa, Deus não ouve a pecador, mas os que o temem e fazem a sua vontade. Então, eu já expliquei o que é temor, o que é fazer a vontade de Deus. Nós vemos aqui nesse texto que eu citei, que a maior vontade de Deus não é que eu seja liberto de um vício, não é que eu seja liberto de uma coisa que está me escravizando, não é que eu seja rico, que eu seja próspero, que eu tenha casa boa, não é que eu tenha coisas materiais. A Bíblia diz que se nós buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Então a maior vontade de Deus, em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pereça e não morra, e a morte é a morte espiritual e a morte eterna. Não vá para o inferno, mas seja salvo. Então a maior vontade de Deus é que o homem seja salvo. Você vê que levaram um homem paralítico para Jesus curar ele, e a primeira coisa que Jesus fez não foi curar a paralisia do homem, mas foi dizer: filho, os teus pecados te são perdoados. Então a maior vontade de Deus é que toda a humanidade seja salva. João 3,17 diz que ele não veio condenar o mundo, mas veio salvar o mundo. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que ter essa reverência, que é respeito, que é zelo, que é cuidado por Deus, e temos que fazer a vontade dele. Ou seja, eu que já sou crente, tenho que ser mais crente ainda. A Bíblia diz que aquele que está limpo tem que se limpar mais. Eu tenho que levar uma vida correta, de santidade, e estar que nem as 5 virgens prudentes na parábola das virgens, ali de Mateus 25. Eu tenho que estar pronto, preparado, cheio do Espírito Santo, com a minha vida no altar de Deus, esperando Jesus para ser arrebatado. Louvado seja o nome do Senhor. E se você
você que está me ouvindo ainda não é crente, você precisa aceitar Jesus como Salvador. Entender que a maior vontade de Deus na nossa vida é que nós seja salvo e esteja pronto para ir morar no céu com Deus, que a nossa vida é santidade diante do Senhor, adorando, glorificando o nome dele. Então, você fazendo isso, você vai orar e Deus vai responder essa oração. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não tem como Deus responder a oração de uma pessoa que não tem respeito pelas coisas dele, que não tem cuidado com as coisas dele, que não é pontual nas coisas dele e que não está nem aí. Ele faz tudo. Tem pessoas que vão à igreja, vão na igreja mais do que muitos crentes, pagam até dízimo, mas ainda não são crentes, estão no vício da bebida, da cachaça, da mentira, da prostituição, do adultério. A vontade de Deus não é essa. Então, para Deus ouvir nossa oração sincera, nós temos que orar vindo do coração. Aquilo que a boca disser, o coração tem que estar confirmando. E nós temos que estar dentro do propósito da vontade de Deus. Orar segundo a vontade do Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida e o seu coração. Em nome de Jesus, fique com Deus.